Oi, eu sou Edmilson Miranda Júnior. Estou no doutoramento em Estudos Culturais do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, em Portugal. Eu faço parte do projeto Indústria de Cultura, Cultura de Massas, coordenado pelo meu orientador, o professor Dr. David Callahan. Eu também estou vinculado ao LICA, Laboratório de Investigação em Corpo, Comunicação e Artes da Universidade Federal do Ceará, a UFC. O texto que apresenta funciona como uma defesa e uma introdução para a investigação que desenvolvo no doutoramento em estudos culturais. Nessa investigação, ainda em processo, eu compilei histórias em quadrinhos brasileiras publicadas entre 2011 e 2021, para distinguir características afrofuturistas e também entender como é que elas dialogam com discursos pós-coloniais e decoloniais. Até o momento, eu consegui reunir 21 quadrinhos, cuja busca por representatividade tangencia processos de subjetivação de pessoas negras sensíveis a ficções especulativas, ao mesmo tempo em que podem representar transformações nos discursos ideológicos que as aproximam do que Stuart Hall chamou de descolonização de mentes, algo também presente na proposta do afrofuturismo. Esse trabalho analisa o primeiro capítulo da websérie em quadrinhos Kairu Edé, Guerreiro Fantasma, de Darvis Bagdev, publicado em 2021 e disponível na plataforma flipthrough.com.br. Até julho de 2023, somente a primeira parte da série intitulada O Seu Nome foi publicada e divide-se em 8 capítulos. A narrativa acompanha o jovem Kairu na descoberta de seu Ori, que, segundo explica Reginaldo Prandi, trata-se da divindade da cabeça de cada ser humano, e é também o portador da sua individualidade. Nesse mundo futurista, estados da região Nordeste e alguns do Norte do Brasil formaram a nação independente. Mentor do protagonista, o orixá Exu atua simultaneamente dentro e fora da diegese, e é a única personagem que aparece nessa primeira parte. Tenho por objetivo demonstrar que, ao assumir Exu como guia narrativo, personagem e também o prólogo, a narrativa alinha qualidades únicas na sequencialidade dos quadrinhos com fundamentos da cosmogonia iorubá, produzindo uma atualização e também uma legitimação dessa cultura no sentido da crítica decolonial. Por decolonialidade, me refiro a um projeto ou proposta política latino-americana que questiona a universalidade do conhecimento eurocêntrico e desmascara o paradigma da modernidade como um projeto sociocultural de exclusão. Um dos objetivos do projeto decolonial é desvincular-se epistêmica e politicamente da teia de conhecimento imperial, teo e geopoliticamente fundamentada. A obra de Bagdev dialoga diretamente com conhecimentos próprios das filosofias, religiões e práticas afro-brasileiras. A epistemologia das macumbas e os conhecimentos de terreiro, dos quais falam Luiz Rufino e Luiz Antônio Simas. A noção de terreiro, que aqui eu tomo emprestado da pedagogia das encruzilhadas de Rufino, não se limita somente à fisicalidade do que se compreende como espaço de culto das ritualísticas religiosas de matrizes africanas, mas abrange todo um campo inventivo, seja ele material ou não, emergente das criatividades, necessidades e encantamentos dos tempos e espaços dos quais fala Rufino. Bagdev procura representar Exu em sua morada, onde todos os caminhos se encontram, desenhando o orixá sobre uma espécie de não-lugar, um lugar em potência, um encontro de caminhos, no caso, todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. Para epistemologias afrodiaspóricas como as brasileiras, esse lugar em potência é representado pela encruzilhada. Essa narrativa coincide com o caráter decolonial do afrofuturismo. Isso porque fenômenos como o afrofuturismo põem em campo o hibridismo cultural do qual fala Omibaba, aproveitando-se das condições fronteiriças desse hibridismo, para traduzir e, portanto, reescrever o imaginário social. Nesse sentido, trabalham justamente naquilo que Baba chama de espaço de intervenção no aqui e no agora. A visão do afrofuturismo como filtro analítico proposta por Nalo Hopkinson e a noção de encruzilhada estudada por Leda Maria Martins compõem uma metodologia atenta a epistemologias dentro e fora do cânone acadêmico para estudar os processos inter e transculturais presentes na relação entre a história em quadrinhos que eu analiso e a sua relação com referências afrodiaspóricas historicamente subalternizadas. Sobre o afrofuturismo, é possível dizer que se trata de um exercício decolonial e um movimento cultural transnacional e transdisciplinar cuja agenda política visa reescrever a história do passado e imaginar um futuro positivo para os afrodescendentes. O afrofuturismo, como ferramenta analítica, viabiliza a aplicação do conhecimento de origem africana e afrodiaspórica para tratar da representação de negros em narrativas fantásticas. Emprega-se a encruzilhada aqui no sentido assumido por Martins, como o lugar sagrado das intermediações entre sistemas e instâncias de conhecimentos diversos. Daí a coerência em abordar a obra utilizando a noção de encruzilhada como operador conceitual.
Isso porque, como explica a pesquisadora, essa prática nos oferece a possibilidade de interpretação do trânsito sistêmico e epistêmico que emergem dos processos inter e transculturais, nos quais se confrontam e se entrecruzam, nem sempre amistosamente, práticas performáticas, concepções e cosmovisões, princípios filosóficos e metafísicos, saberes diversos, enfim. Nas 3 primeiras páginas de Kairu Edé Guerreiro Fantasma, Exu se dirige ao leitor. Num espaço infinito envolto em fumaça e sinais musicais, a figura com roupas no estilo hip hop fuma, dança e profere saudações. Passo Astral que está dito nas páginas. Pedimos licença a Zambi, a Ogum, a Iemanjá, para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá. Saravá as almas, Saravá Gongar. Opa! Saravá você também, que está lendo esse livro não por acaso. Mojubá, como vai? Sem revelar que esta personagem é Exu, a narrativa conta com a compreensão de iniciados e a curiosidade de leigos. Assim, o orixá cruza a diegese. Fora é narrador onisciente e conversa com o leitor. Dentro é personagem, que nos capítulos seguintes torna-se mentor do protagonista. Exu é narrado segundo preceitos das tradições iorubá. Inicia o caminho a ser seguido pela leitura, retornando em pontos fulcrais da história. Mas quem é essa personagem? Ou o que Exu representa? Segundo explica Leda Maria Martins, como propiciador de todo o processo de semiose e, portanto, de produção e comunicação de sentido, Exu Ogigé é também conhecido como intérprete e linguista do sistema, aquele que porta o axé, o logo, segundo Gates, com o qual Olodumaré criou todo o universo. Seus vários nomes traduzem a sua multiplicidade em espiral e a sua natureza de princípio motriz. Fundamentada por conhecimentos afrodiaspóricos, a narrativa assume a lógica da encruzilhada. Espacialidade icônica que cartografa os inúmeros e diversos movimentos de recriação, improviso e assentamento das manifestações culturais e sociais, segundo descreve Martins. A encruzilhada guia a minha interpretação porque assume a potência presente na incerteza, ou seja, representa a dúvida na iminência da escolha entre várias opções de curso. As primeiras páginas sem cores, requadros ou sarjetas representam a encruzilhada. A ausência de cores e limites gráficos indicam a dimensão fora do tempo e espaço. O fora aonde vive o orixá, que é o senhor dos caminhos. Segundo consta na citação de Reginaldo Prandi, a céu aberto, na passagem, ou na trilha, ou nos campos, é onde vive Exu. Fim de citação. É uma espécie de não-lugar que nessa história abriga Larumó, um dos nomes de Exu, que significa Senhor da Sabedoria e dos Caminhos da Vida. O que vemos nesse slide são trechos nos quais Thierry Groistin define suas noções de solidariedade icônica e entrelaçamento. No quadro conceitual de Groistin, a solidariedade icônica fundamenta a percepção do layout nos quadrinhos como uma composição em rede. Os elementos no quadrinho, sejam requadros, sarjetas, onomatopeias ou balões, dependem uns dos outros para conduzir a leitura, e ao mesmo tempo também dependem do leitor para construir a narrativa à medida em que é lida. Esse processo, que se transforma e se torna mais complexo a cada nova leitura, está também de acordo com as condições em que se lê e com as referências do leitor. Nesse sistema, o entrelaçamento do qual fala Groistin é a ponte que define as séries internas a uma trama sequencial. O entrelaçamento para Groistin representa as conexões contraídas na composição da narrativa e manifestas durante o ato da leitura. No capítulo analisado, o entrelaçamento opera sem a presença de quadros, apoiando-se na dimensão diacrônica da leitura, estabelecida no layout que entrelaça sobreposições da figura de Exu em diferentes ângulos de visão. O caráter diacrônico aqui se revela preciso, porque estabelece a compreensão da sucessão de ações e informações mostradas em sua evolução no tempo. No caso, o tempo diegético da narrativa em si e também o tempo de leitura da história. Desse modo, o encadeamento sintagmático da sequência inicial com Exu atua simultaneamente como prólogo para a história e também como referência direta ao papel que o orixá exerce em suas histórias de origem. Pois, como mediador, Exu é o canal de comunicação entre deuses e humanos. Mais do que um simples personagem, Exu figura como o veículo instaurador da própria narração, segundo explica Martins. A opção por esse layout específico faz com que o caráter exusíaco, dinâmico, desafiador e imprevisível seja incorporado pelo projeto narrativo.
Exu, o intérprete e o linguista do mundo, segundo Simas e Rufino, sabe que está sendo lido enquanto narra. Conduz e provoca as jornadas do leitor e do protagonista. Passo a citar o que diz o orixá durante essas primeiras páginas. Bem, não é um livro. É história em quadrinhos, não é? Chame como quiser. Eu tô em casa. Cercado de encruzilhada. Quá, quá. Você não tá esperando resumo explicando a história, está? Se tiver, se deu mal. Aqui o mistério reina. Usa a cabeça. Descubra. Quá, quá. Fim de citação. Na referência iorubá assumida e transformada pelo conhecimento das macumbas brasileiras, Exu é, simultaneamente, o ancestral, o senhor da terceira cabaça, senhor do caracol, rei e pai, senhor da felicidade, mensageiro divino, senhor do carrego ritual, a boca coletiva, senhor do poder mágico, senhor do corpo, dos caminhos, da faca, das oferendas, da satisfação pessoal, vigia dos odus. Isto é, Exu personifica aspectos presentes em vários momentos da vida humana, cujos pontos em comum seriam o caráter caótico e imprevisível, que é inerente tanto à vida quanto a Exu. A encruzilhada é a morada de Exu porque também significa esses cruzamentos de opções, o chamado à escolha. Nesse sentido, Exu representa o próprio ato de ler, que também implica em escolhas. Nesse cruzamento, Exu então é aquele que aponta os caminhos para a reinvenção da vida do qual fala Rufino, porque inventar ou contar uma história nesse sentido implica em escolhas que definem o caminho a ser percorrido pela sucessão de eventos narrados. Assim, Exu intercede na interpretação do conhecimento e está no início de todas as histórias. A última página do capítulo reforça a curiosidade do leitor ao mostrar o panorama de uma cidade de Salvador futurista. Os próximos capítulos apresentam o protagonista que terá seus caminhos iniciados por Olulaná, mais um nome para Exu, que significa aquele que transmite o conhecimento e a sabedoria necessários à realização de um bom destino. Assim, considero demonstrado como as performances gráfica e narrativa adaptam o conhecimento dos Odus, que Reginaldo Prandi explica como segmentos dos mitos de Ifá que orientam trabalhos divinatórios. Adaptam esses conhecimentos e empregam na criação de um universo afrofuturista, diretamente ligado à epistemologia das macumbas das quais falam Simas e Rufino. O afrofuturismo propõe um futuro na reinvenção do passado, ou seja, para propor um futuro diferente do que seria sem uma mudança no status quo vigente, ele precisa reavaliar o passado que concorda que trouxe ao status atual. Nesse sentido, o afrofuturismo atua na decolonização do imaginário, isso porque permite recriar o que é dito hoje sobre o passado dos povos colonizados, afirmando que nunca foram inferiores aos colonizadores, para criar futuros nos quais esses povos estão em lugares de poder, menos provável numa realidade que mantivesse o pensamento hegemônico do presente. Assim, a análise que eu faço a partir de uma ótica afrofuturista expõe que a opção por Exu como guia narrativo alinha a solidariedade icônica dos quadrinhos com elementos da cosmogonia iorubá afro-brasileira, produzindo uma expressão decolonial que denuncia a subalternidade epistêmica infligida aos conhecimentos de terreiro. Concluo, portanto, que o capítulo inicial de Caruedé e Guerreiro Fantasma atualiza esses conhecimentos quando lida sob um filtro afrofuturista, porque traduz uma parte significativa da polissemia exusíaca, performada em terreiros, quilombos e outras experiências de cultivo das epistemologias de matriz africana. Isto é, constrói a sua especulação sobre o futuro do território brasileiro a partir de culturas negras subalternizadas, desafiando e reencantando na dimensão do cruzo epistemologias normativas afetadas pelo colonialismo. Provocado por Exu, o quadrinho engaja-se então nas disputas pelo imaginário do sistema mundo moderno colonial, que culminam nas expressões decoloniais. Com isso, eu encerro aqui a minha fala. Agradeço pela oportunidade e aguardo as críticas, dúvidas e sugestões que possam surgir durante o debate. Muito obrigado!